Na mesma semana em que a ministra da Família, entre outras coisas, a pastora Damares Alves, aparece como a segunda mais popular, Eduardo Bolsonaro faz campanha no Twitter contra o Netflix por causa de um especial de Natal que faz humor com a figura de Cristo. No discurso de posse do Bolsonaro, ele diz que libertaria o povo do socialismo e do politicamente correto. Como nunca tivemos um governo socialista e piada sobre religião não pode, pelo visto temos duas promessas não cumpridas. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se neste canal, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike e aquele comentário conservador ou libertino para entrar no debate. Existe uma diferença entre piada que você faria e piada que você não faria, piada que te faz rir e piada que você não acha graça nenhuma, piada que você quer ouvir e piada que você não quer que contem, mas são julgamentos pessoais. Eu não faria um especial de humor, nem uma charge brincando com a figura de Jesus Cristo, porque não é meu estilo, não é a minha vibe. Mas o Porta dos Fundos acabou de ganhar o Emmy Internacional de Melhor Comédia com uma paródia da Santa Ceia veiculada pelo Netflix. O que no mínimo quer dizer que muita gente no mundo leva esse tipo de humor numa boa. Esse ano eles repetiram a dose no seu especial de Natal novo e não tem nada de transgressor e nem de novo nisso. O Monty Python, famoso grupo inglês, já zoava o cristianismo em 1980 com A Vida de Brian, um filme que é muito divertido, já falei dele aqui. Eu gosto de pensar em Deus e Jesus como próximos, íntimos, bem-humorados. Não acredito sinceramente que a inteligência criadora do universo, se é que existe uma, acreditar no que transcende a matéria é uma opção. Mas enfim, eu não acredito que a inteligência suprema seja emburrada, carrancuda, mal-humorada e precise de puxa-saco aqui embaixo para tentar censurar o humorista. Esse negócio de fazer patrulha em nome de Deus é muito perigoso. Porque a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Todo o mundo ocidental ficou chocado com o massacre lá do Charlie Hebdo, em Paris, onde 12 pessoas foram assassinadas por um grupo islâmico por fazer humor com o profeta Maomé. Aliás, Maomé tá no Trend Topics do Twitter agora, com gente falando, com muçulmano vocês não se metem, né? O mesmo eu digo pro pastor que chuta santa católica, pro padre que zoa macumbeiro. Quem vai entender uma piada sobre Maomé no Brasil, gente? Por que um humorista brasileiro iria fazer piada com Maomé a não ser pra mostrar que é fodão? O humorista tem que fazer rir, não mostrar que é fodão. Voltando. Deus é uma experiência íntima. Sendo metafísico, não deve jamais se misturar com questões de Estado. Se eu, por causa da minha fé, tivesse a convicção de que o Porta dos Fundos está fazendo é um desrespeito, eu não ia me preocupar em censurar, porque eu teria certeza de que eles vão queimar no fogo do inferno. O que é uma zoadinha aqui em cima, perto da eternidade ardendo em sofrimento lá embaixo, hein? Você, amigo cristão, que está ofendido, acredite na sua fé, deixando eles literalmente se queimarem. Chupa essa manga do Vivier, lascou, Porchat. Ou não, né? Meu Jesus estaria rindo de boas, transformando água em vinho e assistindo a zoeira. Hoje o Eduardo Bolsonaro produziu até memezinho para circular em WhatsApp, porque ele quer causar tentando pegar a onda na reação contra o Porta dos Fundos. Ele não manda censurar, ele não manda boicotar, ele só avisa para todo o povo de Deus. Estão lá zoando. E pergunta, né? Até onde vale a pena debochar a fé alheia? Que pergunta é essa? É uma reflexão filosófica? É uma ameaça? Porque a turma dele é tão zoeira, né? Até quando vale a pena debochar de Joyce porque ela tá gorda? Até quando vale a pena debochar da mulher do presidente da França porque eles acham ela feia? Até quando vale a pena debochar da mãe de uma internauta chamando ela de égua sarnenta? Até quando vale a pena debochar de uma adolescente ambientalista? Qual o limite do deboche? O fim do politicamente correto que o presidente prega libera o deboche geral. As leis e seus juízes é que identificam, no meio do deboche, o que é injúria, o que é difamação. Só que quando entra religião no meio, a coisa é um pouco mais complexa. Eu arriscaria dizer que todo dia, em algum lugar do Brasil, pelo menos um pastor evangélico ou um padre católico debocha das religiões de matriz africana. É matriz. Outro dia eu errei por dicção e falei matismo. Não tem nada a ver com tom de cor. É matriz.
a origem africana. Até o padre Fábio de Mello se meteu numa polêmica dessas não faz muito tempo. O que é que ele disse mesmo? Se botassem macumba na porta dele e tivesse fresquinha, ele comeria. Ao lembrar que 86% dos brasileiros são cristãos e por isso, só por isso, talvez não valha a pena zoar o cristianismo, lamentavelmente, o Zé do 3 tá dando a entender que a maioria merece tratamento diferencial. O pai dele disse isso em campanha: vou governar para a maioria e a minoria vai ter que se curvar. O que é motivo de impeachment, se ficar evidente que ele está cumprindo pelo menos essa promessa. Porque é inconstitucional. Mas por trás disso, o que você vai encontrar é só política. Os Bolsonaro perceberam que os conservadores cristãos são seu público fiel e estão jogando para a torcida. Simples e hipócrita assim. Eu tenho o maior respeito pessoalmente pelas religiões. Eu acho a fé uma coisa maravilhosa, mas me embrulha o estômago quem faz uso dela para ganhar dinheiro em templo, cartão de crédito sem senha, irmão, mandato ou AdSense no YouTube. Tem um youtuber aí que brigou com o Bolsonaro e agora fala de Jesus todo dia para ver se segura os inscritos. É muita hipocrisia. Conservadores, no sentido mais comum no Brasil, que é esse conservadorismo olavista, me incomoda muito. Por quê? Porque eles incomodam os outros. Só isso. É um fato. Eles nunca ou quase nunca estão satisfeitos em cuidar da sua própria vida. É como se eles próprios vivessem em um estado constante de insegurança sobre seus valores ou sua capacidade de fazer uma coisa que não é tão complexa, porque é instintiva, que é criar seus filhos. Em nome dos valores da família deles, eles querem mudar os hábitos das famílias dos outros. Se você é conservador olavista, deve estar pensando, claro, o seu comportamento quando público é visto pelos meus filhos. O grande erro desse raciocínio é que, ao fazer isso, você está transferindo para o outro uma responsabilidade que é só sua. Preparar seu filho para o mundo. O mundo é complexo, plural, desigual, especialmente num país igual ao Brasil. E querer transformar ele, o mundo, numa extensão do seu quintal, da sua casa, é sendo gentil, ingênuo e tocando a real intolerância. Como eu não sou conservador, não vou fazer o que vocês fazem, que é querer nos ensinar como nos comportar, quem amar ou como criar nossos filhos. Mas como pai eu posso dar uma dica. É muito mais eficiente ensinar suas crianças a manter bons valores, independentemente do que elas veem na rua, do que tentar adaptar todo o entorno para que ele, eu estou falando do mundo aí fora, não choque os olhinhos infantis do seu bebê. Esse é o trabalho dos pais. Eu controlo meus ambientes, eu tento manter harmonia e tolerância na minha casa, no meu ambiente de trabalho, mas não me cabe controlar o mundo. Uma das razões que fazem com que eu me identifique mais com os liberais nos costumes do que com os conservadores é o simples fato de que a maioria dos liberais não está preocupada em se meter na vida dos conservadores. Mas a maioria dos conservadores quer obrigar os liberais a viver dentro dos seus padrões. Na verdade, essa nem deveria ser uma pauta minha se eu tivesse preocupado só comigo. Eu sou um senhor relativamente discreto, heterossexual, branco, do sexo masculino. É bem provável que eu nunca seja agredido por estar beijando a minha mulher na rua. Mas eu tenho em mim um sentimento muito importante chamado empatia. Empatia deveria ser uma palavra muito fácil de se encontrar entre aqueles que se autoclassificam como cristãos, porque está na raiz do tipo de amor ensinado por Jesus. Curiosamente, nem sempre é o que acontece. E piora quando se mistura conservadorismo, religião e política, tudo num balaio só. Porque aí é que você vai encontrar políticos hipócritas prometendo fazer o serviço sujo para mim, missão divina para os eleitores deles, que é varrer a diversidade para debaixo do tapete, devolver os gays para o gueto, reprimir a liberdade sexual das mulheres. No Estado democrático de direito, sob a Constituição brasileira, que é bastante clara quanto a isso, Estado e religião não se misturam. É parte da democracia a eleição de um presidente que se diz cristão. Até aí tudo bem. Mas ele não está sendo democrático quando diz, como diz também na campanha, Estado laico coisa nenhuma, somos um país cristão. Porque não, somos um país laico com 86% de cristãos. Existe uma grande diferença entre as duas coisas. Ser cristão não é salvo-conduto para ninguém, muito menos para políticos que costumam se utilizar desse argumento, que é um argumento raso, para angariar votos
entre as comunidades religiosas. Tá aí o Marco Feliciano expulso do partido, tá aí o cristão e brigadista do conservadorismo Eduardo Bolsonaro dizendo a jovens de periferia que se eles não querem ser mortos pela polícia em bailes funk, deveriam ficar em casa. Fácil para ele, surfistinha criado na Barra. Quanto mais acuada a família Bolsonaro fica, por causa do enorme esforço para não ser investigada, para segurar a queda da popularidade do presidente, mais ela vai se refugiar no braço dos radicais, ideológicos e religiosos. Os radicais estão longe de ser a maioria, mas com a máquina estatal na mão, que inclui o aparato do exército e das polícias, o resultado da ação deles pode ser desastroso. Se você é cristão, não comemore essa onda moralizante baseada na censura que já acontece, na repressão e na intimidação. Em nome de Jesus, que sempre deixou claro que o reino dele não é esse. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se, dê seu like ou seu dislike e comente.